que saber aproveitar os tempos e glorificar Deus em cada tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, estava ali na sala, enquanto estava ouvindo o pastor Hermes falando ali, orando e tal. Não que ele disse isso, que ele esteja errado, porque ele disse porque ele já escutou. E todos nós falamos a mesma coisa. Eu também falava a mesma coisa, até que Deus venha e prove o contrário, porque é isso que acontece. Aí Deus prova que é o contrário, aí o negócio fica estranho para nós, né? Então, estava ali de boa, né? Mas a gente está, e o ouvido está buscando ouvir e aprender, né? Sou dessa pegada. E eu estava ali e tal, né? Esperando a bispa. Aí foi falado que ele falando aqui, né, desabafando, falando com vocês, transmitindo uma mensagem. E aí falou que Deus trabalha nos detalhes, Deus está presente nas coisas mínimas ali. E a gente preocupado com as coisas grandes, né? Aí Deus falou, tá certo isso? Eu falei, tá certo o quê, meu Deus? Tá certo isso aí? O que é coisa grande para você? Aí já comecei a entender o que ele está falando. Será que não é o contrário, não? Será que Deus não trabalha nas coisas grandes e nós que se preocupa com os detalhes? Eu fiquei pensando e Deus falou. Falei, ele é. Enviar meu filho, acho que é uma coisa, é um detalhe. Fazer o tempo vir sempre na hora certa, o sol nascer, é só um detalhe. Coisa grande é o seu boleto. Coisa grande é a sua prova, né? E eu converter sua alma é um detalhe. Aí o buraco foi bem baixo, né? E assim, a gente não aprende as coisas muito certas. A gente não entende. Porque a gente vem de outras gerações. Então outras gerações ensinaram muitas coisas. Mas se você se aprofundar em Deus, você vai ver que algumas delas não tem sentido algum. Um deles cuida das minhas coisas, eu cuido da sua. Nunca existiu isso. Se Deus te deu sua família, você vai cuidar da família dos outros. Quem vai cuidar da sua? O anjo de Deus, Gabriel, vai descer e morar lá? Gabriel não desce, mas pode ser que o Ricardão desça. E ele cuide, né? Então tem muitas coisas que a gente fala, que a gente não pensa, que a gente não aprendeu direito, ou não absorveu, ou não refletiu direito, né? Para compreender a profundidade daquilo que está sendo falado. Então é isso que nós temos que aprender cada dia mais. A se aprofundar nas verdades de Deus, né? Vejamos bem aqui, antes de eu entrar na minha palavra mesmo. Está lá a mulher adúltera, passagem mais conhecida e interpretada de todas, pregada. Há quem diga que essa passagem nem existe. Não sei de onde tirou isso. Beleza. Está lá a mulher adúltera. Aí o costume da lei de Moisés era, tá em adultério, apedreja. É engraçado que os caras levam a mulher, parece que a mulher adulterou sozinha. Aí já começa uma coisa que eu não compreendo. Porque não tem um casal ali. Não foi pegar adultério? Por que está sua mulher ali? Ah não, porque a mulher é prostituta. E ela está fazendo coisa sozinha? Mas beleza, isso aqui não é problema meu. Tá. A mulher está lá na sem vergonha e na safadeza, como diz minha mãe. Beleza. E leva ele lá, leva a mulher lá. Todo mundo vem sedento para cumprir a lei de Deus, né? Será que eles realmente estavam ali para cumprir a lei de Deus?
Ou qual que era a intenção daquela galera com pau e pedra na mão? Né? Tudo assassinos. E estava lá. Pedra na mão, tijolo, bloco de 15 e tal. Tá a lei de Moisés, vamos arregaçar. Tá, aí tá a mulher lá no meio. Oriundo da vida da lama, da sujeira, do pecado, tá lá no meio. Acostumada a ter aquela vida difícil, né? Não sei se era prostituta, se era meretriz, ou se é simplesmente uma mulher que gosta de sair casado, ou se o cara seduziu, não diz respeito que situação foi aquela. A mulher tá lá. Vem a galera com as pedras. E Jesus lá, presente sempre está presente. É interessante que tudo aquilo se forma e Jesus está ali, parece que é um combinado, não parece? Tem a cidade inteira para Jesus estar, a cidade inteira para a mulher estar adulterando, a cidade inteira para os caras apedrejar ela, tudo se reúne no mesmo lugar. Mistério de Deus. Aí está Jesus agachado, escrevendo na areia. Muitos falam muitas coisas que poderia estar escrevendo, mas não é o que eu quero dizer. Aí está escrevendo na areia. A mulher está lá em pânico, fala, agora, dessa daqui eu não saio daqui viva. Se eu sair, eu saio só o bagaço. Todo mundo querendo meter pedrada na mulher. Aí quando o primeiro vai, a palavra que você já conhece. Nem se dá o luxo, acho, de olhar para cima. Não vou falar alguma coisa, ou olhando nos olhos, só ele que sabe. Mas ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, vai lá. E continuou fazendo o que ele estava fazendo. Aí a galera começou a olhar para a mulher, olhou para ele, olhou porque ele estava escrevendo, sabe lá Deus o que era. Podia estar escrevendo assim, né? Diabo, pai da mentira, né? Não sei. Só sei que cada um ia jogando as pedras no chão e ele lá. Quando ele levanta, né, tipo, meio que metendo de sons, né? Nossa, cadê os que te acusaram? Não ficou um, não tinha um santo aqui. Mas não é todos os cumpridores da lei, não vieram para cumprir a lei de Deus? Como diz a Joyce Meyer, não veio para a vontade de Deus. Né? Cadê? Não tinha mais nenhum crente fogo mesmo. Não tinha mais nenhum. Tá só a mulher lá. A mulher, aí fala aí, ó. De boa. Aí a mulher levanta, limpa o vestidinho e vai saindo de boa. Tipo, valeu, mestre. É nóis, qualquer coisa. Oh, salvou aí, mano. Aí Jesus continua escrevendo. Quando ela vai saindo da cena, ele só fala assim, só tem um detalhe. O quê? Agora vá e não peques mais. Aí a pergunta é, aonde começou o problema da mulher? Aonde começou o problema da mulher? Ah, quando ela se interessou por homem casado. Quando ela... Vou até ler uma palavra, um verso aqui que eu fiz. E aí eu entro na palavra aqui e nós já fecha. Então, eu estou participando de uma música de um rapaziada e o nome da música é Mãos ao Alto. Mas não é um assalto. É Mãos ao Alto em rendição a Deus. É a ideia dos caras. Né? Aí me chamaram para participar. Mãos ao alto. Mãos ao alto para adorar a Deus. Aí um fala que eu estou rendido, tal, né? Aí cada um fala uma coisa, vários caras cantando. E aí falaram, vai o pastor cantar com nós também. Eu não queria, porque já cantava bastante gente. Aí comecei a ouvir a música e Deus me deu uma inspiração ali. E eu escrevi algumas coisas, né? Os versos da minha parte. Aí eu gostaria de fazer só a leitura daquilo que eu escrevi aqui, né? Mãos ao alto, foi o que eu ouvi. Mãos ao alto, rapidinho obedeci. Foi em 98, mas o mês não sei lembrar. Só sei que entreguei tudo de joelhos no altar. E ali começou o meu processo. Queimei a ponte para não ter regresso. Do fracasso ao sucesso. Por quê? Voltar para casa é o que eu quero.
Lembrei daquela passagem da mulher adúltera. Os manos na fissura e pá, prontos para fulminar. Jesus sempre presente e escrevendo na areia, com os olhos nos olhos dos manos que iam fazer a cena. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Joga com força, tio, e vê se não erra. Ninguém bateu de frente e a mulher saiu em paz. Porém Jesus lhe disse, vai e não peques mais. Aí pegou pesado. Entre as pedras e a palavra, tomar pedrada era mais fácil. Um chamado à retidão, novo estilo de vida. Mãos ao alto, esse ato tem que ser todo dia. Isso aqui é a letra de um rap. Deus não fala no rap, não fala para quem é surdo, né? Porque não dá para escutar a letra. Mas o problema começou quando ela achou que tinha acabado. Fui pego em flagrante, estou saindo no livramento de Deus. Estou saindo ilesa. Na melhor hora já estou de lá nos meus casinhos, no meu rolê. E dessa vez eu vou ser mais ligeira que ninguém vai me pegar mais. Só que antes dela sair de cena, Jesus falou, mas quem te pega hoje sou eu. Aí a pergunta é, o que era mais fácil? As pedradas ou a palavra? As pedradas é mais fácil. Porque para quem já vivia naquela vida, e de repente tem um livramento de morte, e aí Deus fala, vai e não peca mais. Eu falo, mano, você já ouviu alguém pregar falando desse jeito? Que é a revelação de Deus, meu amigo. É Deus que destrincha a palavra para nós entender o que Ele está falando. Então, às vezes, o livramento da morte era o que era grande para ela. E o que era grande para Cristo era converter a vida dela. Isso era o grande. O milagre dele não começou livrando ela da morte. Mas o milagre ia começar a partir do momento que ela praticasse o vá e não peques mais. Então o buraco o negócio é além. Amém? Então eu vou aqui trazer aí que é onde que eu queria. Eu não estou aqui querendo falar alguma coisa sobre o meu irmão aqui. É um ensinamento para todos nós. A gente é acostumado a falar isso. Deus trabalhando pequenininho, não sei o que lá, e nós estamos lendo coisa. Ele não é a palavra dele, não é minha, não é da bispo, não é da Timeire. Todo mundo fala isso aí. Sim. É ou não é? Sim. Então eu não estou atacando, não estou culpando. Mas o esclarecimento que o próprio Deus puxou minha orelha. Falou, mano, tá me tirando? Então eu trabalho no detalhe, vocês que pensam grande. E eu sou, né? Eu não tenho capacidade nenhuma. Uma maneira de vocês enxergar o que é grande e o que é pequeno é que está difícil. Quem olha para mim vai ver que eu sou um pequeno. Mas se ver diante de Deus, vai ver que não é dele desse jeito. Quando Samuel olhou para a galera e falou, esse aqui é o rei. Deus falou, o rei não é esse, porque você vê como os olhos vê, eu vejo o coração. Então é diferente a ótica. E a gente tem que aprender e a entender a olhar como Deus olha. E a compreender como Deus compreende. Porque só assim nós vamos ter noção do que é verdade. Amém? Então eu vou falar aqui, um versículo de Mateus também. Outra revelação para nós. Mateus capítulo 25. Certo? E ali ele está falando sobre esse contexto que essa palavra está inserida. Ele está falando sobre o fim dos tempos e a sua volta. Então ele está falando sobre isso. Sobre a volta dele. Então, é dentro do contexto dos versículos antes. A destruição do templo prevista. Aí depois vem a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a lição da figueira, o dia e a hora, ninguém sabe. São os títulos aqui, o subtítulo dos textos que vem antes desse aqui. Então está no contexto de fim dos tempos. Beleza? Então vamos lá. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 eram insensata, ou louca, que dizem outras versões. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo,
Todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam os seus lampiões. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Antes disso ele está falando do final, como vai ser, vai ter fome, pestes, guerra, tribulação, fala uma par de coisas que antecede a volta dele. São sinais que vão prever. Mas essa passagem aqui ela é especial ao ponto que, tipo assim, eu sempre entendi que todas as parábolas era baseada em coisas da terra, para explicar as coisas do céu, coisas passageiras, para que se fosse entronizado na mente e no coração coisas eternas. Então, ele usava as coisas do trabalhador, do bom samaritano, usava da figueira lá que secou e tudo mais, e do filho pródigo, e um monte de coisa é parábola, são histórias que ele conta para trazer um ensinamento maior. Mas essa questão aqui eu não sabia se era realmente uma coisa profética, uma coisa, qual é que era dessas ideias aqui, né? E aí eu comentando com os meninos na escolinha, ela falando ali, eu falei, mano, eu não sei qual é que é, porque se é um noivo, por que tem 10 virgens? É 10 mulheres pro cara? Como que é essa história? Embora que naquela época, no Antigo Testamento, os homens tinham um monte de mulheres e tal, é outra ideia diferente do que passou a ser depois, estabelecido. Mas não é o que diz respeito aqui. Aí eu fui, né, tipo tentar entender a história aqui disso aqui, se é um sentido espiritual, se realmente é uma parábola baseada em uma coisa real, para explicar coisas sobrenaturais e eternas. E aí, é interessante como essas coisas de internet, né? Eu falei com os meninos e beleza. Aí eu entrei no site GPT e falei assim, então, a parábola são coisas que Deus usa, coisas, né, da terra para explicar as coisas do céu, não sei o que lá, não sei o que e tal, e é assim nas parábolas. Aí o site me disse, isso, boa interpretação, você entendeu bem, isso aqui mesmo, isso aquilo outro, e tal história é assim, mas eu vou lhe dar o estudo das 10 virgens. Eu falei, mano, eu nem escrevi o que eu queria saber. Falei, caramba. Aí eu fui lá ler. Falei, não, mano, eu devo ter escrito aqui. Não. Falei, caramba, o bagulho é do capiroto mesmo, tio. Falei, caramba, mano. Beleza. Aí explicou. Aí qual que é a ideia disso aí? A volta de Cristo, como muitos falam, ele é baseado, inspirado, ou ao contrário, mas vamos dizer assim, ele é baseado no casamento judaico. O casamento judaico é baseado na volta de Cristo como uma forma profética do como seria. Que é o que é verdade, né? Então, qual que é a ideia? No casamento, tipo assim, o pai escolhe lá a noiva, faz os conchados lá na família, né? Escolhe lá a noiva, e o noivo, tipo, não vai lá buscar a noiva, ele não conhece, tipo, ele fica lá na casa do pai. E aí o que acontece? Tem a noiva e tem as 10 virgens. As virgens levam a lamparina. É tipo como se fosse as damas de honra lá da noiva. É tipo acompanhantes da noiva. Que elas vão clareando o caminho à noite. Porque sempre o casamento o noivo vai buscar à noite. Para fazer o casamento ter a festa. Então não é de dia. Então é à noite. Então à noite elas vão clareando o caminho e eles vão. Entende? E aí, então todo mundo fica preparado para o horário que fala. Só que nessas ideias, o bagulho é tão louco que o noivo não tá ligado como que é. O pai dele fala, se prepara que você vai casar. E aí manda um salve lá pra noiva, e a noiva fala pras parças dela, vou casar hoje. Então, elas passam o dia inteiro se preparando, faz tudo o que tem que fazer, e fica no esquema esperando o cara vir gritando, né?
sei lá o nome que é, o cara vem, o noivo vem aí, é a hora do noivo, vai fazer aquele tumulto na cidade, aquela festa. Para esse casamento é uma coisa tremenda. É 7 dias de festa, o bagulho lá é diferente. Então, ele vem lá gritando, na frente, antes do noivo, ele vem gritando. O noivo vem aí, o noivo vem aí. Então, só que antes do noivo vir, enquanto as mulheres estão lá se preparando, a noiva se preparando, e as virgens fazendo o que tem que fazer ali, se preparando também, o noivo está lá, a noiva também, as virgens também, o cara que vem gritar também. Todos estão preparados, mas ele tem que esperar uma ordem. A ordem do quê? Do pai. Só o pai sabe o dia e a hora que vai acontecer. Nem o noivo sabe. Isso é no casamento de festa. Tá pregando de Bíblia? Não, é o casamento judaico, cara. E aí quando o pai fala, agora, aí vai. Aí o noivo se levanta, vai, aí vai, começa e vai lá buscar a noiva. Aí quando ele grita, noivo, aí tem que vir com a lamparina acesa, com o esquema aceso já. Para conduzir ali no caminho. Então, aconteceu, esse é o casamento judaico. Esse é o casamento verdadeiro. E depois fecha a porta. Quem entrou na festa, os convidados, quem não foi já era. Porque quem é o principal, o noivo e a noiva. Entrou, não tem mais ninguém para entrar. Ah, eu cheguei atrasado. Já era, é poucas, não tem ideia. Falou, fechou a porta, você viu aqui. Fecha a porta. Então, o que significa isso? Jesus veio aqui para conquistar sua noiva. Conquistou, o pai escolheu. Voltou para casa. Está lá no céu. Está com a sua roupa branca, o olho lá como chama de fogo, o cabelo como a lã branca, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cavalo já está preparado, tudo já está preparado, os anjos estão preparados, os outros com a trombeta estão aqui, e todo mundo está ali a postos. Você não sabe se nesse momento ele está assim lá no céu. Eu acredito que ele está assim agora. Ele já está vestido, a carruagem está preparada, o cavalo branco ele vai vir um cavalo branco antes, que é do anticristo, mas o dele é o da paz verdadeira, e ele vai estar preparado, o cavalo está preparado, os anjos estão preparados, todos estão com a trombeta, e todos estão ali de pé, sentado está o pai, e o pai está calado. Mas, para que não fique todo mundo no escuro, sem saber o que está acontecendo, ele mandou alguém para avisar que o noivo estaria chegando. Que dia que ele mandou esse cara, esse porta-voz? Ele mandou no Atos 2, no dia de Pentecostes. O nome desse cara que vem falar e avisar, ele está voltando, se chama Espírito Santo de Deus. E a noiva é a igreja, e as virgens somos nós. Mas nós somos a igreja é o conjunto inteiro, é a noiva. E nós somos como se fossem as virgens. Então qual que é a ideia? Qual que é a nossa responsabilidade? Não é ser o noivo, não é ser o cavalo, não é saber a hora, não é saber o dia, não é saber que hora que vai gritar. Mas qual que é o nosso dever? É manter as lamparinas acesas. Só esse é o nosso B.O. O resto é de outras pessoas. Mas é o que acontece? Para mim, trazendo nos dias do fim do mundo, nos dias de trevas. Isso significa para mim o quê? Você está com a sua lamparina acesa. Significa que está à noite, sim ou não? Significa que na rua não tem luz. Significa que lá fora está só em trevas. Significa que você somente tem que fazer o quê? Dar um jeito de manter a chama na sua vida acesa. Não há mais tempo de pregar para outras, para fazer com que outros compreendam. Mas é tempo de que você aprenda a acender a sua luz e manter a chama acesa. Aí entra o egoísmo, aonde o egoísmo está lá, fixado nos atos da bispa, como algo de Deus. Nessa parte sim. E você vê que egoísmo em muitas partes, quando é em relação a Deus, é uma das coisas principais de boa que tem que ter. Primeiro que a salvação é individual. Então, se você não cuidar da sua, não há quem possa te salvar. Então, o B.O. é seu. Glória a Deus por isso, porque depender de terceiro é a pior coisa. Então, você está no lucro, tá? Então, ou seja, as mulheres estavam lá. O único propósito
propósito dela, um ano inteiro, cara. Vamos casar que dia? Já está preparado o noivo, vai casar tal dia. Tem um ano inteiro para preparar a lamparina, para pegar lá, desentupir, preparar aquilo que é o seu propósito. Chega no dia, tem que estar lá. A lamparina, umas 2 ou 3 recargas de óleo, porque a lamparina você coloca óleo para encher, não é igual a gás ou outro tipo de combustível diferente, era óleo. Óleo queimava, né? Tipo um combustível bom isso aí. Então eu tinha que ter as suas jarrinhas aqui para manter, porque eu não sabia se o noivo ia chegar às 8, às 9, às 10, 11, meia-noite, 1, 2, não sabe o dia e a hora, mas o que se sabe é que tem que estar com a lamparina acesa. Se lá fora está sol e você olha para a minha janela, você não enxerga nada o que tem lá dentro, porque a claridade de fora ela vai ofuscar o que tem lá dentro, e lá vai ficar escuro. Você pegou um dia de sol e entra na sua casa e você não enxerga nada, parece que a vista está um clarão tremendo, você sai batendo nas coisas, mano, parece que o sol está no meu olho, porque você está acostumado com a luz na sua vista, e se você entrar num lugar mais escuro do que está lá, você sai tropicando em tudo, porque você não enxerga, porque a sua vista está acostumada com a visão. A mesma coisa, você está dentro da sua casa, tem aquela claridadezinha da luz, aquela coisa boa que não ofusca os olhos, não machuca, e de repente você pega e sai e está o sol estralando. Você fala assim, meu Deus do céu, você também não enxerga nada, até a sua vista se adaptar com a claridade da luz. Assim aquele que está na luz, quando vai para as trevas, ele vai para as trevas para o pecado, ele sai tropeçando tudo, mas ao pouco ele se acostuma com as trevas e fica confortável para ele. A mesma coisa, quem está na treva sai na luz, ofusca o olho, ele não enxerga nada, dói a vista, mas se ele permanecer na luz, ele vai se adaptar com a luz. Mas se está de dia, o sol está forte, quem olha para dentro de casa não consegue ver. Mas se a noite está em trevas e na sua casa tem uma lamparina, quem olha de fora consegue enxergar o que está dentro. E vai chegar os dias finais, e esses dias finais, quem olhar de fora vai enxergar o que está aí. Não vai dar para esconder mais, a não ser que você apague a lamparina. Eu não quero ser exposto, eu não quero que as pessoas olhem e olhem na minha casa e vejam que está mal fora do lugar, está tudo uma bagunça, está um chão sem limpar, está tudo estragado, está tudo bagunçado, porque é assim, se você está à noite, a sua casa tem janela de vidro, e você coloca uma lamparina acesa, quem está fora enxerga o que está dentro. Então não é somente manter a lamparina acesa, é manter a casa em ordem. É manter a casa limpa, é manter a coisa tudo no devido lugar. Então, se é fim dos tempos, lá fora não tem luz, o que você vai fazer com a sua luz indo lá fora? Você viu que a Deus falou, arruma um pouco para nós. Ela falou, mano, sinto muito te falar. Você teve o mesmo tempo que eu tive para se preparar, a mesma palavra que eu ouvi, você ouviu, o mesmo Deus que eu busquei, você buscou, a mesma pregação, a mesma língua que eu falei, você falou, agora sinto muito, mas o que eu tenho aqui é só para mim. Foi isso que elas falaram. Porque é capaz de eu lidar, ficar eu sem nada e você também. Então vai atrás. Porque eu vou ficar na minha posição, a qual eu tenho que ficar, porque é assim que foi determinado para nós. Em outras palavras, você acha que não está muito tarde para você pensar nisso? Se era a única coisa que você tinha para se preocupar era isso, será que você não acha que está muito tarde, não? E sabe-se lá que hora que era essa? 8, 9, 10, sabe-se lá? E vai atrás do boteco aí, se vira, corre atrás, vai comprar esse negócio. E elas não tinham óleo. Por que não tinha? Ah, porque eu dei para outras pessoas meu óleo. Pois é. No dia que o mestre vier, ele não vai perguntar se você deu para outro, ele quer acesso.
Ah, não, porque eu dei para outra lá que nem virgem não era. Mas ela não tem compromisso comigo, você tinha. Ah, por que o Senhor não ama a todos? Amo. E aí eu também falo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E se não vem? Todo que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu alivio. Você já viu ele falar, eu te alivio se você não vir até a mim, eu vou aí te ajudar. Todas as pessoas que ele curou, que ele sarou, a maioria deles, em sua porcentagem de 99%, foram no caminho que ele estava andando. Entraram no meio do caminho dele, do propósito que ele está fazendo. Um caso ou outro que ele mudou a rota aqui porque queria falar com alguém. Mas a maioria, Jesus vai passar aqui, vamos lá. Jesus está passando lá, vamos lá. É assim. Então é hora de você iluminar a sua vida. Quando você sai, tranca a porta, pega a lamparina, vamos visitar a Mariazinha, vamos visitar, beleza. Mas às vezes a gente faz isso para não mostrar a bagunça que está dentro da nossa vida. Porque se a luz está dentro da sua casa, quem olha de fora vê a bagunça, mas se você sai com a luz para fora, então você mostra para todo mundo, se ela está aqui com a luz aqui fora, na casa dela está tudo certo. Porque se não tivesse, ela não estaria aqui fora levando luz, ela estava usando a luz para clarear a vida dela, para que ela arrumasse a própria vida, porque não tem sentido a pessoa com a bagunça toda sair com a luz para fora de casa, se não usa luz para a sua própria casa para arrumar a sua própria vida. Aí fala, né, casa de ferreiro, espeto é de pau. Pois é assim. Ah, mas eu tenho que se preocupar com a irmã, eu tenho que salvar não sei quem, você tem que se converter, velho. Do seu velho homem, seus maus costumes, e a palavra é só uma, vai e não peques mais. O bagulho que Jesus falou para ele foi essa. Ele não falou, vai e pregue para todos, vai dê comida para mendigo, vai e faça obra social, vai seja um pregador, vai seja um missionário, vai seja cheio do poder. Ele disse só uma coisa, vai e não peca mais. Acabou. Aí a mulher quer ser pregadora, quer ser isso, quer ser pastor, quer ser não sei o quê. Quer ser, eu não chamei você para você querer fazer alguma coisa, eu te chamei para ir e não pecar mais. Se você fazer isso, filho, você já está cumprindo o seu propósito. Aí você fala, pô pastor, mas fazer todo o resto é mais fácil do que esse. Mas é esse que ele quer. Porque é isso que vai nos fazer ou ir para a vida eterna ou para a morte eterna. E nós não podemos encarar isso como uma coisa pequena. Porque se ele disse, e se ele morreu para nos livrar dos pecados, e a morte dele foi para isso, então não é uma coisa pequena. E não é realmente as minhas fraquezas, é isso que importa. É as suas fraquezas que importa para Deus mudar isso aí. É onde que o calo está apertando, é aí onde ele quer mudar. Por isso que a lamparina tem que estar dentro de casa. A luz tem que estar aqui, ó. Não adianta estar da boca para fora parecendo um dragão, super luz e fogo para todo mundo. Se aqui está bagunça, não adianta levar a luz para fora. Não adianta querer dar azeitinho para a irmãzinha do Araque, ali crente de Araque. Eu vou derramar aqui na sua vida, irmã. Aí a irmã joga no lixo e você fica sem nada. Tem que ser egoísta, tem que ajudar os outros. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que também não adianta você ajudar os outros e perder sua vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro. Eu que estou falando isso? Essa palavra é minha? Está escrito assinado pastor? Não. Então, o foco dele é na alma, é no coração, é na sua mente, é na sua vida. Mas isso daí é como se fosse o evangelho todo para mim. O evangelho é todo para você. O que você faz com isso? Eu quero ser abençoado, eu quero casar, eu quero... O que tem a ver isso aí com Deus? Se no céu não tem cartório, como a bispa disse? No céu não tem banco? Ou você queria? Ou você queria? Fala a verdade, você queria isso? Entra no céu logo a portona de ouro escrito Itaú. Você, mano, eu não paguei lá, vim pagar aqui. Vou ter que dar minha coroa de glória.
Mas parece que a vida é desse jeito. Né? Então, essa é a revelação que vocês podem nunca ter ouvido falar por esse ponto de vista. Porque eu, mais de 20 anos de crente, nunca ouvi. Os pentecostais falam, tem que ter fogo, fogo, é azeite, é fogo, é uma visão. Tem também o seu benefício ser pregado dessa maneira. Tá? Enche o vaso de azeite e vem, tem os louvor, o reteté, o coral, o do corinho de fogo, tem tudo. Tudo é benéfico. E essa daqui é apenas uma visão a mais para abranger aí na sua mente. Pra você compreender mais as escrituras de Deus. Então, se você vê, a pessoa se recolhe, está introspectiva, está pensativa, está ali, o que ela está fazendo? Ela está pondo uma lamparina na sua vida e falando, deixa eu ver como é que está aqui. Tem gente que está todo aí, o tempo todo metido na vida dos outros, querendo saber, querendo dar... Mano, se você soubesse como a sua vida é problemática, você não queria nem saber dos outros. Você acendia a luzinha lá no teu quarto, lá na lamparininha, fala, mano, eu tenho que limpar isso aqui que o bagulho tá feio. Se o noivo vem aqui, olha pra uma casa porca desse jeito, e comigo ele não casa nunca. Né? Fala, quer saber quem vai casar? Vai na casa dela, vê se tá limpo, vê se respeita o pai e a mãe. O pessoal fala isso, né? Hoje em dia não, aí é um rostinho bonito, nem pra casa vai. Vai pra casa depois que já casou, aí meu filho. É como diz, antes fala, abre o olho, depois fala, fecha o olho, porque aí já era. Entenderam aí? Pode falar para alguém? Pode. Pode pregar a palavra de Deus? Pode. Pode visitar alguém? Pode. Mas sua vida não tem que ser baseada no exterior não, meu filho. Cristianismo, o evangelho é para a alma. É um interior. Se não trabalhar aqui, velho, você pode fazer o bonito que for, para o mundo inteiro te ver. Pode postar no Insta, pode fazer o que você achar, pôr versiculinho, pode pôr biquinho com a Bíblia na mão, pode fazer o inferno que você quiser. Se dentro não entrar a palavra, como diziam os antigos, vai pro inferno. Infelizmente. Amém? Então cuida da sua vida, cara. Cuida da sua vida. Você cuida da sua, ele cuida da dele, ele cuida dele. Todos juntos, é uma bênção tremenda. Ninguém vai falar do outro. Vou falar de você. Não, mano, eu tô me tratando. Se você tá falando que a sua varanda tá suja, você tem que ser entrou na minha cozinha, meu filho. Então, mano, cada um tá na sua sujeira, ninguém é melhor do que ninguém, então vamos se respeitar aqui, vamos respeitar a fraqueza um de cada irmão, e cada um limpando a sua bagunça, e aí vai ficar tudo mais lindo. Amém? Então põe em pé. Quer falar, minha princesinha? Amém? E infelizmente, não, felizmente para quem crê, infelizmente para quem não crê. São os tempos dessa palavra. Tudo que ele fala antes, lê na sua casa Mateus 24, 25, tudo que ele fala antes, está tudo acontecendo. Lê uma notícia, abre um jornal, vê alguma coisa, você vai ver. Tudo que ele está falando, está cumprindo. Então, essa palavra é para esses dias. Esse cuidado. Entendeu? É os dias muito difíceis. Você prega para a pessoa não quer ouvir. Você prega para a pessoa diz que está na lama, quer visita, você vai pregar, ele quer pregar para você. Você vai falar de Deus para ele quer falar para você. Chega no mendigo na rua, você vai falar, sou conhecedor, era pastor, não sei, o cara quer pregar para você. Com a garrafa de pinga na mão, ele quer ser mais santo do que você. Então, irmão, é tempo de você pôr a lamparina na sua casa, vou arrumar aí, é aqui. Porque se o novo vier aqui, não tem como eu atender ele na porta e falar, vamos que eu vou te receber na casa da irmã ali, que a irmã está a casa em ordem. Dá para fazer isso? Não. E aonde que ele está batendo? Eis que sua porta e bate. Na porta de quem? Não é sua. Tem como abrir e entrar. Ah, Jesus, vem daqui a pouco. Uma vez aconteceu isso. Fui de surpresa numa casa lá para ficar uns dias. Surgiu um de cueca, a casa parecia que tinha entrado tsunami. Falei, meu Deus, onde que eu vim com a minha família, meu pai? Aí eles falaram isso, fechou a porta. Dá para esperar um pouco? Ficamos 3 horas, chegamos da viagem, 7 horas de rolê, desligamos o carro, ficamos na porta sentados no sol quente mais 3 horas. Você acha que Jesus vai esperar? Eu esperei, porque não tinha como voltar. Será que Jesus vai esperar?
Capaz de falar, beleza. Quando você abrir a porta, o noivo já foi, as virgens saíram fora, a porta fechou, e você vai lá. Quem é você? Não te conheço, sai fora. E aí? Como que vai ficar esse dia, velho? Todo mundo pensa que isso aí é o de menos, né? Ah, vou seguir aqui, vou atrás das minhas coisas, e Deus sabe na minha vida, sabe meu coração. Vai nessa. Vai nessa. Amém? Espírito Santo de Deus, aquele que traz a palavra, nos guia na verdade, é um pedido que eu sempre faço, nos conduz na verdade, não deixa cair em tentação, livra do mal, não deixa usar a palavra como para manipular pessoas, para nada, mas simplesmente para edificar, para restaurar, para construir, para conduzir, para trazer para perto do Senhor e o Senhor para perto deles. Então essa palavra é sobre o fim dos tempos, é sobre os tempos que nós estamos vivendo, é sobre cada um ter o seu cuidado particular, a sua salvação, zelar a sua vida, zelar o seu coração, como foi dito semana passada, guarda o teu coração, foi falado aqui, o versículo foi falado, foi ensinado, foi falado para andar, batendo com a escritura no peito, olhando e falando, guarda o coração, e não é para o Senhor guardar, é para nós guardar, foi uma ordem dada a nós. Então que seja assim na vida de cada um de nós, não fica aí preocupado, cheio de conversa, se metendo onde não foi chamado para arrumar confusão com a cabeça, mas sim se mantenham focados naquilo que Deus tem chamado, naquilo que Deus tem responsabilizado, é isso aonde deve ficar, aonde deve concentrar as suas forças, é nisso aí que tem que fazer acontecer. E que seja assim na nossa vida, Deus, que nenhum seja ludibriado, seja enganado, seja feito de tolo, seja enganado, Senhor Deus, mas seja guiado, conduzido pela verdade e se mantenha lúcido e no caminho e no propósito do chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu despeço a igreja hoje, na tua bênção, Deus, com a tua palavra, e que cada um reflita nessa palavra, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, todos digam. Amém. Amém. Está encerrado, então, em nome de Jesus.